Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho aqui o Reinaldo Rabelo, CEO do Mercado Bitcoin. É isso aí. A gente vai ter um bate-papo hoje sobre criptomoedas. Aliás, bate-papo não, vou tomar uma aula com o Reinaldo aqui. Espero que vocês também aprendam muito com ele. O Reinaldo é craque, ele é esse CETIP, né, que é a atual B3 hoje, um cara que trabalhou no mercado financeiro formal dentro desse esqueminha regulado antigo, vamos dizer assim, tradicional, antigo não, tradicional, e migrou para o ecossistema cripto, né, quer dizer, um cara que pode falar de ambos os lados. Ele é CEO de uma empresa que é expoente no mercado de criptomoedas aí hoje, o mercado Bitcoin. Ele vai dar depois as credenciais mais devidas, mas é uma empresa bastante já das precursoras aí, com bastante reconhecimento. Então eu estou muito feliz aqui, estou de papel e caneta na mão para tomar uma aula com o Reinaldo. Reinaldo, muito obrigado pelo prestígio aqui ao nosso canal. Um prazer, cara, ter você aqui. Peço que você complemente essa minha pobre e humilde apresentação que fiz de você aí. Muito obrigado por compartilhar seu tempo conosco, cara. Bom, olá a todos, né, que estão nos ouvindo, né? Para mim é sempre uma satisfação, né, falar de cripto, né, trocar ideias, conversar, né, e sempre aprender, né? Nessas trocas a gente vai entendendo novas linguagens, novos jeitos de abordar, né, o ecossistema, né? Então também é aprendizado para mim, né? Tô aqui tentando transmitir um pouco do que eu já encontrei aí nessa jornada, né? Pode ser aprendizado para outras pessoas também. Eu sou advogado, né? Sou formado na UFRJ, comecei minha carreira na área tributária e migrei, né, para o mundo executivo, né, onde fui diretor jurídico, compliance e riscos da CETIP, né, hoje B3, né, por quase 10 anos. Então, era responsável justamente por interação com os reguladores, né, Banco Central e CVM, na construção de produtos, mas em 2015 eu fui mordido pelo bichinho da inovação e da startup, né? A gente criou um programa de inovação dentro da CETIP que se chamava Foresee, né? Ainda existe dentro da B3, e eu conheci, né, os startupeiros, né, os empreendedores, e me encantei, né? Aquela velha história de a gente olhar o jardim do vizinho, achar uma grama linda, maravilhosa, né? E de repente você compra a casa do vizinho e o jardim tem um formigueiro, né? Empreender é um jardim com formigueiro, né? Então tem sido difícil, né? Eu migrei, né, em 2017, totalmente aí do mundo formal, executivo, corporativo, incumbente, para a startup no final de 2017. Adoro, né? Estou adorando a missão, mas é muito mais difícil do que eu imaginava olhando por cima do muro, né? Então acho que é uma, enfim, essa é uma informação, né, para quem vai se aventurar aí, saber que nem tudo são flores, né? A gente olha, o mercado Bitcoin conseguiu atingir, né, a marca de unicórnio, né, em julho, uma captação lá do SoftBank, mas nem tudo são flores, né? Essa é a parte instagramável. Por dentro tem muito trabalho, muito suor. Legal, começou já com o momento honestidade, bem bacana. Um unicórnio, né? Quer dizer, vocês são... Você podia aproveitar e falar um pouco mais do mercado Bitcoin. Eu acho que vocês têm feitos que são dignos de nota. A gente podia gastar um tempinho com isso. Vai lá, por favor, Reinaldo. Claro. O mercado Bitcoin foi fundado em 2013 por colegas de faculdade da USP, junto com o irmão de um deles, né? Então, eles criaram essa plataforma em 12 de junho de 2013, Dia dos Namorados, né? A gente até brinca internamente que eles deviam estar sem namorada, né? Porque, em vez de namorar, foram criar a plataforma de Bitcoin. De lá para cá, foi uma jornada super intensa, né? Em 2013 não tinha ninguém com Bitcoin quase, né? O Bitcoin custava R$100 e tinha menos de 2.000 pessoas nos fóruns, né, espalhados por aí falando de Bitcoin no Brasil. Então era muito nichado, né? Era um negócio que poucas pessoas acreditavam de verdade. Mas eles acreditaram, né, que aquele ativo, aquela tecnologia se conectaria com o mundo tradicional, com o mercado financeiro. Não sabiam exatamente como, né, mas eles acreditavam que
era parte, né, iria se acoplar ao mercado financeiro tradicional e investiram nisso, né? Então, o mercado Bitcoin seguiu, né, uma trajetória de crescimento não tão relevante, né, até 2016 e 2017. Né, em 2017 o mercado aconteceu, né, o Japão criou uma regulamentação, a Bolsa de Chicago criou derivativos, e todo mundo, de repente, queria ter Bitcoin. Foi o primeiro grande boom, né, em 2017, quando o Bitcoin chegou em $20 mil, né, mais quase R$70 mil na época, e depois caiu, né, evidentemente, né, toda empolgação leva à especulação, né, acabou virando um movimento especulativo, né, e o mercado Bitcoin ali se posicionou acreditando que, apesar da especulação, né, apesar da bolha ter estourado, né, aquela bolha específica daquele tempo ter estourado, valia a pena investir mais ainda nesse negócio, né? Então, a partir dali, né, os fundadores começaram a trazer pessoas especialistas, né, em determinadas áreas. Eu entrei justamente nessa época, né, no final de 2017, com experiência em compliance, risco jurídico, né, para criar áreas, né, de prevenção à lavagem de dinheiro, de monitoramento de transações, né, porque esse era um dos grandes riscos na época, né, que se apontava, né, para esse ecossistema. A gente se cadastrou no COAF, desenvolveu junto com a Receita mecanismos de reporte, né? Então hoje já é uma estrutura bem aderente ao que seria um banco pequeno, médio. A gente já tem nas exchanges que estão no Brasil, né, todos esses controles. Então, a partir dali, né, a gente se viu preparado, né, para receber captação, receber investimento de investidores de venture capital, né, de quem investe no risco, né, e vem crescendo agora sim, né, numa velocidade bem maior, né, já indo para outros países, né, criando produtos diferentes, né, do que a simples negociação de Bitcoin. Então, a gente já se tornou, né, uma empresa, ainda startup, né, mas com 700 pessoas já, né, com mais de 3 milhões de clientes, né, então uma startup já madura, né, digamos assim. Mais de 3 milhões de clientes, é esse número aí que eu queria ouvir. Cara, vocês fizeram, acho que a primeira exchange, uma corretora, né, que acho que exchange é o termo não acessível, uma corretora acho que é um termo mais acessível para as pessoas, assim Sim. Como você precisa de uma corretora para comprar ações, você precisa de uma corretora para comprar criptomoedas, e o mercado Bitcoin é uma delas, né? Vocês fizeram o primeiro pagamento. Desculpa, vai lá. A comparação, né, até eu gosto de fazer uma analogia com o Mercado Livre, né, até aproveitando um pouco da coincidência das palavras, né, a gente é mais um Mercado Livre que, em vez de negociar, né, permitir a negociação de bicicleta, né, quando eu quero comprar uma bicicleta, eu entro no Mercado Livre e eu coloco lá a minha vontade, né, uma bicicleta com aro 19, sei lá, eu escolho a minha bicicleta e vejo se tem alguém vendendo. Se tiver alguém vendendo pelo preço que eu quero pagar, eu compro aquela bicicleta e espero ela chegar em casa. A gente é exatamente o que o Mercado Livre né, o marketplace, uma plataforma de negociação, só que em vez de bicicleta é um Bitcoin. E a diferença aqui é que o Mercado Livre não guarda a bicicleta no galpão dele. A bicicleta está na casa do dono da bicicleta que está querendo vender, ou do lojista, né, que está vendendo aquela bicicleta para quem quer comprar. No Bitcoin, a bicicleta está com o mercado Bitcoin, está no galpão do mercado Bitcoin. Esse Bitcoin, esse ativo digital, ele fica guardado dentro do mercado Bitcoin. É a única diferença, né, porque seria muito difícil, né, o Mercado Livre guardar todas as bicicletas possíveis, né, dentro de um galpão. Mas Bitcoin é um ativo digital, dá para guardar todos esses ativos no galpão do mercado Bitcoin. Você destaca isso, Reinaldo, porque isso é um elemento de segurança a mais, é uma vantagem em relação a um modelo que fosse meramente de conexões entre pares, vamos dizer assim, de fulano comprar de Beltrano, a bicicleta está num outro lugar, é esse o seu ponto? Sim, quando você usa um marketplace, né, pode ser que, né, a pessoa que vendeu, né, ou a loja que vendeu não entregue a bicicleta.
Esse é um risco que as plataformas assumem, né? Às vezes a bicicleta vem sem o pedal, né? Vem com o pneu furado, enfim. Então é um risco, né? Você ter o produto que você está permitindo que seja vendido na sua plataforma, ele não está com você não sabe como ele é. Quando você guarda o ativo, né, o produto com você, e aí você permite que a negociação aconteça depois de você verificar o ativo, é mais seguro, né? Então, toda vez que alguém compra Bitcoin, não tem risco de a pessoa não receber Bitcoin, porque ele já está lá, ele já está no galpão. Então, o que a gente faz é só uma troca, né? Quem tinha dinheiro, quem tinha reais, recebe Bitcoin, quem tinha Bitcoin recebe reais, mas tanto os reais como o Bitcoin já estavam lá na plataforma. Então, Legal. é mais seguro, não tem risco de descasamento, né? De alguém comprar e não levar. Entendi. Nesse sentido, acho que a metáfora mais correta seria com a própria corretora de valores mesmo, né? Você comprar uma ação intermediada pela B3, você sabe que não tem o risco da ação não estar lá, né? Tem o risco de você perder dinheiro na desvalorização daquele ativo, mas não tem o risco da não entrega do ativo, né? Que é o bem financeiro que você comprou. Legal, gostei da analogia. Queria citar também, né, que vocês fizeram o primeiro saque, né? O primeiro saque via caixa eletrônico foi fornecido pelo mercado Bitcoin ali em 2014. O primeiro pagamento via Bitcoin também parece que numa parceria de vocês com uma revista super interessante, que é uma das questões que a gente sempre conversa, que é o desenvolvimento do Bitcoin como uma efetiva ferramenta de pagamento, meio de pagamento, né? Que eu acho que é o que vai realmente fazer com que ele atinja a sua capilaridade, né, uma penetração maior possível, né, quer dizer, aquela que a gente realmente espera de uma moeda. O que mais você destacaria aí? O que eu acho interessante nisso, né, é que por mais que a gente se empolgue, né, com a questão do preço do Bitcoin, né, o preço dos criptoativos, né, a possibilidade de ganhar dinheiro, né, de comprar barato e vender caro, o grande mérito, né, do Bitcoin é sobre tecnologia. O Bitcoin criou uma tecnologia que se assemelharia, né, a uma nova internet. Em cima dessa tecnologia, muitas coisas vão surgir, muitas ideias vão ser tentadas, né, aplicações vão ser construídas. Então, no primeiro momento, né, no desenho do projeto, né, que o Satoshi Nakamoto, né, uma figura que ninguém sabe quem é exatamente, ou quem são, né, porque é mais provável que tenham sido algumas pessoas que tenham criado essa tecnologia. No início, a ideia era que fosse uma moeda que substituísse, né, as moedas do mundo real, né, do mundo tradicional. Então, isso está escrito no documento, né, que apresentou o Bitcoin. Então, essas tentativas, né, que a gente até apresentou, né, dentro da oferta de um caixa eletrônico para você sacar Bitcoin, né, do pagamento, né, das revistas, isso é possível, é de possível aplicação. Mas será que essa é a melhor aplicação dessa tecnologia? Talvez não. Não da forma como ele foi construído. Hoje existem desenvolvedores tentando construir soluções em cima daquela primeira tecnologia, o que no mercado cripto é chamado de uma camada além da camada principal da rede do Bitcoin. Mas ainda não se chegou, né, a uma solução que garantisse o funcionamento do Bitcoin como meio de pagamento. Talvez para grandes pagamentos de grande monta, o Bitcoin seja útil. No começo desse ano, o Citibank publicou um relatório, né, falando que Bitcoin é melhor do que o SWIFT, né, que é o sistema de pagamentos global, né, que roda, né, em todos os países, em todos os bancos para pagamentos internacionais. O Bitcoin seria melhor do que pagar via SWIFT, do ponto de vista tanto de rapidez, como de custo e até de segurança. Então, aplicações serão tentadas em cima dessa tecnologia, e é importante a gente perceber o Bitcoin como tecnologia.
quando a internet surgiu, ninguém sabia que a gente viveria a internet como a gente vive hoje. Era um simples instrumento tecnológico para mandar mensagens para várias pessoas ao mesmo tempo. E a internet virou o celular, né? Hoje é o sinônimo de internet, é o smartphone, né? O iPhone, o Android. A gente acha que a internet é o celular. Agora, né, na pandemia principalmente, é a comunicação, né, entre as pessoas, né? Isso é a internet. Então, a internet pode ser várias coisas. Assim como o Bitcoin e as outras criptomoedas, elas serão muitas coisas antes de ser uma coisa principalmente em relação a outras. A gente está numa fase ainda inicial no desenvolvimento desse ecossistema, né? Legal. Você está me dizendo que, mesmo que isso não venha a se popularizar como um meio de pagamento, ainda assim há um futuro para o Bitcoin, para o blockchain, que pode ser bem diferente do que a gente consegue imaginar até mesmo hoje, em virtude aliás, em função das virtudes técnicas desse arcabouço que foi criado, é isso. Imagina que a gente acaba esse papo aqui, né, e digamos que eu, como um passe de mágica, aprendi a tocar violão, né, que eu tento há muitos anos, nunca consegui, né, e você resolve escrever música e cantar, né, e a gente, nessa conversa pós-papo aqui, né, a gente compõe uma música que é incrível, né, parece uma música dos Beatles, né, que a gente acabou de criar depois dessa reunião. Onde que a gente escreveria essa música para que fosse seguro, né, que se alguém tentasse reproduzir, né, a criação que a gente acabou de fazer, a gente pudesse dizer que, na verdade, nós que criamos, né, não a outra pessoa que reproduziu. Para mim, hoje, eu tenho nenhuma dúvida de que a melhor forma de a gente guardar essa informação com a marcação do tempo e de uma forma que ninguém vai alterar é na rede do Bitcoin. Eu posso mandar uma transação, e agora com o Pix ficou fácil entender isso. Antes era difícil quando a gente falava, né, de você escrever na transação, mas é igual o Pix, né? Quando eu mando, sei lá, até virou o Tinder, né? O Pix virou o Tinder, né? As pessoas mandam o Pix de 1 centavo e mandam vamos sair comigo essa noite, né? Então escreve dentro da transação. Então no Bitcoin é a mesma coisa, você consegue escrever alguma coisa, né, algumas palavras, né, colocar alguns arquivos dentro da transação que você está concluindo, né? Então, quando você manda 0,0001 Bitcoin para uma outra pessoa, você pode colocar essa música que a gente acabou de fazer na rede, né? E é uma rede segura, imutável e inalterável, que marca exatamente a hora que a gente enviou a transação. Então, se alguém aparecer num barzinho ou num streaming, né, tocando a nossa música, com certeza a gente vai conseguir provar que ele copiou essa música da gente que criou logo depois desse papo. Legal, fiquem aí até o final para vocês escutarem a música da dupla sertaneja Reinaldo e Fred. Pô, eu estava pensando em algo tipo Beatles, né? Mas pode ser sertanejo também. Não, Beatles bom, é questão de gosto, melhor. Vai ser o Beatles sertanejo. Isso. Mas aqui, Reinaldo, então, pelo que você disse, a rede, o registro da música, né? A rede é o blockchain, e esse registro da música, me corrija se eu estiver errado, seria o tal do NFT, aquele Non-Fungible Token. Nós começamos a entrar numa conversa talvez um pouco mais sofisticada, mas vamos seguir nela. É isso ou estou enganado? Bora. Bom, vamos por partes aqui para eu não me atrapalhar, né, e acabar confundindo quem está escutando a gente. O blockchain, né, é chamada a rede, né, onde está hospedado, digamos assim, os tokens, né, que representam aquela rede, né? Então, o Bitcoin ele é uma representação dessa rede, né, chamada de blockchain. E é uma representação criada para dar um caráter de estímulo, né, ou remuneração para quem faz parte da rede. Então, toda a rede ela pressupõe haver várias pessoas conectadas. A diferença, né, da rede dos criptoativos para a rede da internet, né, é que as pessoas que estão conectadas na rede do Bitcoin,
elas podem ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa que baixa digamos, o programa do Bitcoin faz parte da rede com os mesmos poderes das demais que estão ali. Na internet não é assim. A gente está aqui conectado na internet, mas eu não tenho nenhum poder sobre a internet, né, de alterar, enfim, de participar, né, nem mesmo de ganhar. Então, o Bitcoin ele é um token, ele é um instrumento criado por essa nova rede para que as pessoas fiquem conectadas nela. Então, acho que esse é um conceito, primeiro, importante. As pessoas podem mandar de um lado para o outro, né, para várias pessoas que estão conectadas nessa rede, os seus tokens, né, o seu Bitcoin. Né? Então, eu mando esse Bitcoin para você, porque você também está conectado nessa rede. Né? Você tem um endereço nessa rede. Né? Como se a gente, dentro dessa nova internet, tivesse um endereço de e-mail. Né? Então, toda vez que eu peço um endereço de e-mail, eu passo a fazer parte da rede. Né? Então, você me mandou seu endereço de e-mail, né? o seu hash, né? Como é chamado, um conjunto de letras e números, né? Você mandou e eu te mandei um Bitcoin. Né? Então, quando eu escrevo nessa transação de mandar um Bitcoin para você e anotar alguma informação que eu quero que esteja naquela transação, aqui é uma função muito mais de registro, né? Assim como quando eu mandei um Pix para você, se eu fizer a mesma anotação da música, ficou registrado no sistema, na rede do Pix, aquela informação. O NFT já é uma outra aplicação que surgiu depois da evolução, né, dessa rede do Bitcoin a partir da criação de novas redes. Né? Então, o Bitcoin foi a primeira rede com características de criptoativo, com características de blockchain. A partir dela foram surgindo outras que tentavam, de alguma maneira, oferecer uma ferramenta diferente da que o Bitcoin oferecia. Então, o Bitcoin era muito bom para isso, era uma rede segura, uma rede que permitia a transferência de um token com total segurança, era impossível voltar a transação, né? Ela era definitiva e marcada no tempo. Mas ela era uma rede pesada, cara, com pouco espaço para você incluir, né? Se a nossa música fosse o Faroeste Caboclo, né, talvez não caiba na transação do Bitcoin. Então, o espaço, né, que você tem para escrever, ele é reduzido. Outras redes resolviam, né, esse suposto problema. Então, surgiram Bitcoin Cash, Litecoin, que permitiam transações mais rápidas, com um custo menor, com espaço maior de transação, ou menor, né, para ser uma mera mensagem de pagamento. Mas a principal delas, né, a principal evolução, né, que aconteceu até aqui, né, da rede do Bitcoin foi o surgimento da rede Ethereum, né, onde tem o Ether como esse token. Né? Então, o blockchain é o Ethereum, o Ether é o Bitcoin. Né? Então, o Ether é o token. A diferença, né, é que nessa rede, o espaço para você escrever ele é muito maior, né? E é muito mais complexo. Né? Você consegue escrever não só um texto, como uma aplicação. Então, você consegue desenvolver tipo um app, né? Quando você cria um app e coloca na loja virtual, né, da Apple ou da Android, né? Então, o token, ele não só é uma mensagem que transita na rede, como ele pode ser uma aplicação. Você pode desenvolver sistemas dentro dessa rede Ethereum. Né? E um desses sistemas criados foi o NFT. Né? O NFT ele é a colocação de uma imagem, né, de uma figura, ou mesmo de um áudio, de um filme, de um arquivo, dentro dessa rede, assumindo uma representação de um token. Né? Então, você você pegou aquela imagem, né, aquela música, aquele filme, você transformou aquilo num token. E esse token ele pode ser multiplicado, fracionado, né, em partes iguais. Né? Então, ele pode ser fungível, né? Você ter várias partes que representam um pedaço daquela imagem que você colocou naquela aplicação, ou ele pode ser único, né? Pode ser não fungível. O NFT é o Non-Fungible Token. Né? Ele é
uma decisão que você toma na hora de construir, né, a sua aplicação na rede Ethereum, de que só vai haver uma representação daquela imagem, daquele filme, daquela música. Então, se você comprar aquele token específico, ele é só seu. Ninguém mais vai ter aquele token. É como se eu comprasse a Mona Lisa, apesar de várias pessoas recriarem a Mona Lisa, né, ou fraudarem, né, os direitos da Mona Lisa e copiarem, né, até com perfeição, só existe um dono da Mona Lisa porque só foi criada uma, né, pelo Leonardo da Vinci. Então, aqui, né, esse token exclusivo, ele é só seu, ainda que você possa, no caso de uma imagem, copiar a imagem, copiar a música, no caso da música, né, copiar o filme, no caso do filme. Então, aí a gente já entra em aplicações dessas tecnologias, e por isso que eu digo, o mundo cripto não é um mundo de negócios. O negócio é uma parte da aplicação desse mundo que é de tecnologia. Esse é o fundamento do mundo cripto. Pois é, então, você falando aí, me vem à cabeça essa história de que o cripto não é só para o mercado financeiro, né? Fica essa ideia para mim, que está muito na moda hoje em dia, do tal do metaverso e de uma coisa muito mais ampla, né? É mais ou menos isso que você está tentando explicar, né, Renato? Perfeito, perfeito. Né? A gente tem visto, né, essas aplicações, né? Então, em vez de eu só criar uma imagem que é única, né, eu, na verdade, vou criar um jogo inteiro, né, um videogame inteiro, né, em que tudo que tem lá dentro é único, porque usou essa tecnologia dos criptoativos. Né? Então, já surgiram alguns games com essas características. O mais famoso dele, né, é o Star Atlas. O jogo ainda não está pronto, né, mas já estão começando a vender armaduras, naves espaciais, personagens, planetas, né, porque o jogo ele se passa numa nova galáxia, né, então já estão começando a vender, e cada ativo desse, ele é um token, ele é um NFT, então só você vai ser o dono daquela nave. Eu sou fanático por games, né, enfim, então para mim é empolgante, né, perceber isso, porque nos videogames, até nos atuais, né, a gente tem evolução do personagem, da nave, mas outras pessoas têm a mesma coisa que a gente, né? Então você, na verdade, está competindo para ter a mesma espaçonave, arma, skin, né, roupa do personagem que alguém também poderá ter, né? Aqui não, aqui eu sou único dentro desse ambiente do jogo, né? E aí começa a surgir a ideia do metaverso, né? Que é, de fato, você ter uma vida dentro da internet. Isso já foi tentado várias vezes, né? Enfim, as grandes empresas de tecnologia que já criaram diversos ambientes, né, com avatares, né? Mas até aqui não pegou, né? E acho que não pegou porque essa tecnologia ainda não estava disponível. A gente viu recentemente o Facebook mudando o nome para Meta, por conta do metaverso, né, já querendo aplicar essas novas tecnologias de blockchain e cripto, né, para fazer funcionar, fazer pegar essa vida digital, né, esse avatar em que você é único dentro da rede e as coisas que você tem lá também são únicas e são suas. Parece muito abstrato, mas isso já é bem real, né? Assim, já existem algumas aplicações sobre esse tema. Né? Não, você está falando aí, eu não sou gamer, mas meu filho inclusive vai gostar de escutar esse podcast, vou recomendar para ele, porque ele já tentou, né, me mostrar toda essa história dos skins, aí, das armas, e né, dos planetas, e etc., e está acompanhando a história do NFT, né, quer dizer, tem adolescente, o que significa que essa mensagem, né, assim, essa palavra está atingindo essa camada da população. Embora, quer dizer, para outros, né, mais velhos ou talvez um pouco menos educados nesse segmento,
imagino que essa conversa nossa aqui possa parecer uma conversa de doido. Quer dizer, como é que vocês enxergam, ou se é que há uma missão de comunicação nesse sentido aí para o cidadão comum, né? Será que isso atinge esse segmento ou simplesmente talvez não seja para eles, talvez seja realmente para os do futuro, talvez é a história que a gente está plantando um daqui a 10 anos, plantando um para frente? Bom, acho que isso acontece com qualquer inovação, né, em qualquer área, né? Com o tempo a gente vai achando que a gente não consegue mais usar as novas ferramentas, né? E as pessoas mais jovens, elas conseguem usar melhor, né? Os novos celulares, as novas câmeras, né? Eu não consigo usar drone, por exemplo, né? Para mim, não encaixou na minha capacidade motora, visual, intelectual, pilotar um drone. Então, eu acho que sim, pega primeiro, né, nas novas gerações que são mais de adotar primeiro, né, essas novas tecnologias, mas vai alcançando, né, aí com alguma quebra as gerações mais antigas, né? Então, elas acabam também adotando de alguma maneira essas inovações. E isso acontece muito porque, popularizando-se a tecnologia, vão surgindo novas formas de aplicar e explicar. Então, quando a gente tem, né, o Steven Spielberg, ele fez um filme que é o Jogador Número 1, que é o metaverso. Né? Então, hoje, explicar metaverso é fácil, é só indicar o filme. Basta assistir o filme Jogador Número 1, todo mundo vai entender o que é um NFT, né, quando aplicado a uma skin, a uma arma ou um carro. Os personagens daquele filme, eles entram no mundo digital, né, eles entram na internet, e lá eles encontram o carro deles, na garagem deles, com a roupa que eles deixaram lá. Então, o filme começa a facilitar o entendimento de outras pessoas, né, com a linguagem que é mais acessível, né, do que alguém falando em bits e bytes, né, em códigos e em funções matemáticas. Né? Então, vai alcançar, sim, né, outras gerações que vão também ter suas aplicações específicas. Então, por exemplo, uma das aplicações que eu gosto bastante, né, para o NFT é como ingresso, ingresso de um show. Eu adoro viajar e ir para um show em uma cidade que eu não conheço. Eu gosto de ver como que as pessoas se comportam num show, num jogo de futebol, né, num evento. Só que é difícil você viajar e comprar o ingresso físico, né, o ingresso impresso. Então, normalmente você compra ingresso. Eu uso muito plataformas que revendem ingressos. E aí eles me mandam um link que eu imprimo o ingresso em casa e eu vou correndo para o show, né, para o evento, para o jogo, assim que abrem as portas, porque aquele ingresso que eu imprimi em casa, ele pode ter sido impresso por outras 50 pessoas, né, e só vai entrar quem passar primeiro. Né, então, eu normalmente chego 3 horas antes do jogo, do show, né, para passar meu ingresso primeiro, né, porque eu paguei por ele e eu quero que ele funcione. Se for um NFT, esse problema não existe, porque o arquivo digital ele é único. Né, então, na hora que eu tenho aquele ingresso no formato tecnológico do NFT, só eu tenho aquele ingresso. Né? Então, é uma aplicação que vai chegar para todas as idades, né? Porque todo mundo compra ingresso e tem esse mesmo problema de comprar um ingresso que foi duplicado, multiplicado, e você perdeu dinheiro naquela transação. Legal, legal. Pelo que eu estou entendendo, então, Reinaldo, a gente enxerga Bitcoin muito hoje como investimento. Toda hora se fala, subiu, caiu, né? Você falou aí de valia $100, hoje vale, sei lá, nós estamos gravando esse programa aqui no dia 24 de novembro, deve estar 326 mil, sei lá, reais um Bitcoin, né? $50 mil, alguma coisa, 50 e tantos mil dólares, 58 mil dólares. Então. Mas, pelo jeito, é muito mais do que investimento. Né? Você está falando, você está ampliando a visão que a gente tem desse mundo cripto, né, Bitcoin entre eles, de investimento para uma tecnologia, né, para
algo que pode, como você está dando exemplos aí de games, de ingressos, etc., pode mudar a forma que a gente vive, que a gente realiza certas tarefas ou mesmo usufrui de certos prazeres. Acho que é isso, não entendi errado, não, né? Não, perfeito. E é daí, né, é importante entender essa parte, né, de que é uma tecnologia de infraestrutura de base, onde aplicações serão construídas para entender o preço. Então, agora essa questão surge com menos frequência, né, mas sempre perguntavam, né, qual é o lastro do Bitcoin? O lastro do Bitcoin é a tecnologia. É o projeto de tecnologia que será aplicada para a vida das pessoas. Então, aqui, né, ao contrário do que aconteceu com o protocolo TCP/IP, né, que é o código que roda debaixo da internet, que ninguém conhece, ninguém precisa conhecer, lá atrás a gente não podia comprar um pedaço do código. No Bitcoin, essa rede, ela permite que você compre um pedaço do código. Então, quando eu compro um Bitcoin, eu estou comprando um pedaço desse projeto de rede que irá mudar, transformar a vida das pessoas no relacionamento digital. Então, sim, não é só preço, o preço é decorrência da tecnologia e da possível aplicação, né, em larga escala dessa tecnologia na vida das pessoas, né? E o Bitcoin e o Ethereum se destacam, né, como possíveis redes que irão perdurar, né, prevalecer, e por isso são as mais valiosas, né, as mais caras do mercado cripto. Tá. E é por isso que os bancos centrais estão entrando nessa história de moedas digitais? Como é que as duas coisas se relacionam? Legal. Acho que aqui, de novo, volta ao ponto da tecnologia, né? Os bancos centrais, na verdade, o mercado financeiro é um mercado de tecnologia, né? É um mercado de tecnologia aplicada a questões de dinheiro, né? A questões de patrimônio, a questões de trocas, né? de patrimônio dentro do país, né? ou no mundo inteiro. E as tecnologias usadas, elas já sofreram muitos avanços, né? Mesmo quando a gente compara no mesmo momento países diferentes. A gente vive num país, né, que muitas vezes não se destaca, né, em quase nada, mas no mundo de pagamentos a gente se destaca há bastante tempo. Mesmo antes do Pix, né, o Sistema Brasileiro de Pagamento já era muito mais avançado do que em muitos países desenvolvidos, né? Nos Estados Unidos ainda se paga lá com um cheque mandado pelo correio, compensação depois de alguns dias, né? E no Brasil o SPB já permitia compensação quase que imediata, né? Dentro da janela de funcionamento, a compensação era rápida, né? Independente de onde você estava num país continental. E o Pix avançou ainda mais, né, essa tecnologia. Então, hoje, né, o Pix é referência, né, quando a gente estuda, né, relatórios dos organismos, né, que reúnem os bancos centrais, né, do BIS, se fala, né, que o Pix é uma referência para o mundo de pagamentos. Então, a tecnologia do mercado financeiro ela vai avançando. O que o blockchain, né, o token, o criptoativo agrega, né, nessa evolução tecnológica do sistema de pagamentos brasileiro, né, principalmente olhando o brasileiro, que é uma referência? No token, diferentemente do que acontece no Pix, você consegue programar algumas funções. Então, imagina que você vai ter um dinheiro, um Pix inteligente. Então, o que isso significaria? Você pode programar aquele Pix para que ele só dure 5 dias. Se a pessoa não gastou, ele desaparece. Você pode programar aquele Pix para que ele só, depois de você transferir para a conta de alguém, esse alguém só pode pagar para determinadas CNPJs ou CPFs. Então, você consegue criar programações dentro da moeda, né? A gente viveu na pandemia, né, em vários países a criação de bolsas, né, de estímulos, né, para a população com menos recursos. Imagina se você pudesse vincular aquele dinheiro a um CPF específico
e vincular aquele gasto à saúde, alimentação enfim, energia. Você poderia fazer isso se fosse um token. Então, o projeto do Banco Central, né, que já anunciou que na semana que vem, acho, vai apresentar, né, todo o roadmap, né, toda a entrega da chamada CBDC, né, que é esse criptoativo do Banco Central, vai nessa linha, né, de evoluir o sistema tecnológico, a plataforma tecnológica do Pix, agregando novas funções, funcionalidades, né, ao real. Né? O real vai ser agora um real digital, né, um real tokenizado. Legal. O Banco Central, então, está indo na direção da moeda digital, pelo que eu entendi que você falou, em função da superioridade tecnológica, né, desse, vamos dizer assim, da tecnologia mesmo, do que se pode fazer do ponto de vista de regras, né? Você citou bons exemplos aí dos programas emergenciais do Covid, né, de direcionamento de gastos, né? Só pode gastar se for na farmácia, se for no supermercado, porque é um auxílio para uma pessoa de baixa renda, né, que está desempregada. Isso tem a ver com a nossa regulamentação também de vale transporte, vale refeição, que tem que passar por esse mesmo tipo de filtro. E tem outra história que você citou também, de um contrato inteligente ou de uma regra inteligente, onde você gasta aquilo durante uma semana ou o dinheiro se esvai, né, se evapora, porque justamente você quer dar aquele estímulo para a economia, né, você não quer permitir que as pessoas peguem uma bolsa emergencial e invistam em day trade, aquilo é para realmente circular, né, fazer a roda girar. Então, acho que você deu bons exemplos aí de como é que o Banco Central está indo em direção à moeda digital em função da superioridade aí da tecnologia. Esses casos que você citou, acho que são bem compreensíveis até pelo cidadão comum, não é isso? Até a gente participou de um programa, né, promovido pelo Ministério do Turismo, né, a gente ficou entre os 10 melhores classificados ali do programa, que a gente criou uma moeda digital do turismo, né, um Motur, que a gente chamou. Porque algumas cidades, né, por exemplo, eu sou sergipano, né, então a Prefeitura de Aracaju quer incentivar o turismo em Aracaju, normalmente vai buscar, né, recursos, né, seja do governo, seja da iniciativa privada, para fazer propaganda. Né? Então, digamos, né, arrecada 50 milhões de reais e faz campanhas publicitárias, né, para que as pessoas visitem Aracaju. Só que ela podia, né, desses 50 milhões que arrecadou, por exemplo, pegar 30 milhões e falar o seguinte: todo mundo que visitar Aracaju vai ganhar 500 reais para gastar nas empresas ligadas ao turismo. Então, esse era o nosso projeto de moeda inteligente. Era uma moeda que você receberia quando pousasse ou chegasse na rodoviária de Aracaju, você receberia 500 reais e você teria 10 dias para gastar nas empresas cadastradas no Ministério do Turismo. Depois disso, a moeda desaparece, ela é queimada, né, como é chamado no mundo cripto. Então, você teria um incentivo que poderia ser usado várias vezes, né, porque talvez nem todo mundo gastasse aqueles 500 reais, e de fato ele seria um estímulo para as pessoas irem, né, não porque elas acharam bacana a propaganda e lembraram de Aracaju, mas porque elas teriam ali uma grana para comer caranguejo, né, comer amendoim cozido, que são coisas típicas, né, da minha terra. Opa! Caranguejo aí me interessou demais. Muito bom. É uma terapia, né? Nossa, que delícia. Cara, é muito, vamos dizer assim, dá esperança, né? Uma conversa que realmente faz com que a gente seja otimista, enxergue as coisas de forma positiva, o quanto que temos por melhorar. Realmente, eu adoro essas conversas. Infelizmente, meu tempo está bem estourado aqui, mas vou te fazer minha última pergunta. O futuro, então, cara, você tem uma visão ímpar aí, né, quer dizer, sobre o assunto. Qual é o futuro aí das criptomoedas? E talvez até uma bifurcação aí, né, com ou sem essas moedas digitais de bancos centrais, né, que vamos dizer assim, o real digital versus o Bitcoin, ou o dólar digital, o euro digital versus o Ether. O que você enxerga aí? Dá uma palhinha para a gente. Liga sua bola de cristal, por favor, aí. Boa. Vou ligar aqui, vou depois gravar essa conversa e daqui a
há uns 5 anos eu vejo se eu acertei pelo menos 10% do que eu vou dizer aqui. Mas eu acho que uma das coisas que a gente vai observar, né, nos próximos 5 anos é a consolidação de algumas redes. Hoje são mais de 8 mil criptoativos, mais de 8 mil redes, né, criadas, tentando ser uma rede tão importante como a do Bitcoin, a do Ethereum. Então, eu acho que no futuro essas redes serão consolidadas, a gente vai ter não mais que 10 redes relevantes, né, funcionando no mundo. Acho que a gente vai passar, né, assim como toda a tecnologia passa por etapas de regulação, e aqui a gente vai encarar algo que talvez seja único da forma como vai acontecer, que é uma regulação global. Como a gente está evoluindo a internet para que não só a comunicação aconteça em qualquer lugar do mundo, mas as transações aconteçam independente de onde você está no mundo, ou até na Lua, né? Foi feito um teste de transação com Bitcoin no espaço, né? E funcionou. Então, não importa onde você está, a transação vai acontecer. Então, acho que a gente vai viver uma experiência de fato, uma regulação global, né? Os principais países eles vão ter que chegar num acordo sobre o que é esse ecossistema de criptoativos, né? O que pode fazer, dá para fazer, e o que é arriscado para a sociedade como um todo. Então, acho que esse é um ponto importante. E o terceiro e último é que a gente não vai falar mais de blockchain e essas coisas nerds, né, que a gente fica falando quando fala em cripto hoje, porque vai se tornar invisível, né, para as pessoas que consomem a tecnologia, como a internet hoje é invisível. A gente não fala mais, vou ali me conectar na internet, né? A gente simplesmente está na internet. Acho que a gente vai consumir cripto, né? Seja um NFT, seja uma tokenização de um ativo real, uma stablecoin, uma moeda do governo, sem saber que aquilo é cripto. Então, acho que em 5 anos, essa camada de tecnologia que hoje tem que ser explicada, né, até para justificar coisas como o valor, né, o investimento, acho que isso vai desaparecer e a gente simplesmente vai usar o ingresso, vai pagar um dinheiro, vai mandar uma mensagem, vai registrar nossa música, sem sentir que aquilo é tecnologia, que aquilo é blockchain, que aquilo é Bitcoin. Então, bom, isso me dá uma dúvida a mais. Eu falei que era a última, então virou a penúltima. Cara, se é assim mesmo, que dica que você deixa, por exemplo, para aquela pessoa desconfiada ainda no Bitcoin, ou no blockchain, ou no mundo cripto como um todo? Aquele cara que está muito focado nos riscos, né, ainda numa visão antiga de investimento, de falta de lastro, de fraude, de regulação. Eu estou entendendo errado ou você está... tive até sugerindo algum tipo de envolvimento com esse mundo. Eu tive uma conversa com o Fábio aqui no episódio 342, inclusive, onde recomendo a quem não escutou que escute. O Fábio, professor bastante capaz e conhecedor desse mundo também, conceituou uma série dessas coisas aí que o Reinaldo falou, né, que as stablecoins, a diferença entre elas e as moedas virtuais mesmo sem lastro, mas a gente discutia à época, como economistas que somos, a questão de uma aposta errada que ambos fizemos lá atrás, né, na falta das características de moeda do Bitcoin. Falou, olha, não pode dar certo, não é reserva de valor, né, não é meio de troca, aquela velha história da economia monetária para quem estudou ali, né? Mas o que eu estou entendendo da conversa de hoje contigo é que você está ressignificando a história do Bitcoin. Então, não é bem só isso. Pode até ser isso também. Mas como tem uma porção de outras utilidades ou possíveis funcionalidades, eu estou entendendo que talvez o teu conselho, até mesmo para esse cara desconfiadão, conservador, seja outro. Então, fecho aí com o meu pedido da sua recomendação para o cara que ainda está com o pé atrás. Bom, acho que o melhor conselho é continue desconfiado, né? Porque na desconfiança
a gente estuda, né? E estudando a gente se engana menos, né? Então, eu acho que o principal conselho é esse, né? A gente está falando de tecnologia e de inovação e de novidades, então é normal que nas sociedades, né, muitas pessoas tentem se aproveitar dessa construção, desse storytelling, para tentar enganar, se aproveitar ou obter vantagens, né, de outras pessoas, né? Então, é importante continuar desconfiado. O que não vale a pena é não estudar esse novo mundo, né, que está sendo construído através dessa criptoeconomia. Então, ficar de fora, para mim, é um risco gigante. Nem que seja somente estudar, é importante participar, porque muitos empregos, oportunidades de carreira, e mesmo oportunidades de experimentação, né, de vivência, vão surgir a partir dessas discussões, dessas tecnologias. Se quiser participar, né, e é sempre bom, né, colocar algum dinheiro, né, algum em risco, até para se obrigar a estudar mais, faça isso com toda a prudência devida, né, porque é muito difícil a gente ganhar dinheiro e é muito fácil a gente perder. Eu vim de cidade pequena, e eu carrego essa lição desde sempre. O dinheiro ele vai embora rápido, mas ele chega com muito suor. Então, comece pequeno, estude, depois, se sentir confiante, vai um pouquinho mais. E procure sempre as empresas, pessoas que têm história, né? Porque se a gente vai entregar, né, nossa dúvida, nosso questionamento, esperando resposta de outra pessoa, ou o nosso dinheiro esperando retorno de uma outra pessoa, é importante saber quem é essa outra pessoa, quem é a pessoa por trás daquela empresa, onde ela está. Ela está no Brasil, ela existe, ela responde aos reguladores, né? Então, aqui é a prudência normal, né, de a gente se relacionar com outras pessoas, né? Conheça ela antes de entregar tudo. Não, sem dúvida, gostei. E agora dane-se o tempo, porque eu não consigo parar. Vamos lá. Manda ver. Eu tô pensando aqui numa analogia com a minha mãe, por exemplo. Né? Eu a convenci a usar o Pix, que ela achou que não era para ela. Isso não é para mim, eu já sou velha, não sei o quê. E quando eu inscrevi no Pix, com a chave dela, e ela fez, e foi aos poucos se acostumando, e foi gostando, e foi tentando entender, né? E hoje ela sente que essa discussão é dela também. Quando sai uma notícia, quando lança uma inovação, ela se sente responsável por acompanhar, e isso, aos poucos, está mudando a rotina dela. Então, eu estou entendendo que, de certa forma, né, quando você fala, olha, faz um pouquinho, estuda, talvez coloque ali um 0,001, para você ter que criar uma conta numa wallet, para você ter que entender o que é, né, um mercado que tem liquidez ou que não tem liquidez, ou a diferença entre as diferentes moedas que existem por aí, né, que não é tudo exatamente a mesma coisa, é mais ou menos nessa linha que você está sugerindo, não é isso, Renan? Perfeito, né? E o investimento mínimo, né? E eu recomendo, já que você vai testar, né, testa de verdade, né? Vai numa exchange, né, como o mercado Bitcoin, mas pode ser qualquer outra que está no Brasil, né, estabelecida, e compra R$50. O Bitcoin vale 300 e tantos mil, mas você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, né? Você pode comprar uma pequena fração do Bitcoin. Então você pode comprar R$50 de Bitcoin. E você consegue mandar esse Bitcoin para uma outra pessoa. Você consegue receber Bitcoin de uma outra pessoa. Então, experimentar essa tecnologia vai, com certeza, mudar a percepção de quem está vivenciando isso. Eu conheci Bitcoin em 2015, eu estudei Bitcoin em 2015, já tinha ouvido falar antes, mas não conhecia. Estudei por obrigação de trabalho, né? Na CETIP, né, onde eu trabalhava, a gente começou a ver, né, conversas de que o blockchain substituiria os registros de cartórios e da própria CETIP. E eu tive que estudar, e eu fui super preconceituoso e conservador, né, com o cripto. Né? Em 2017, de fato, eu experimentei cripto, né, e aquilo mudou totalmente a minha percepção, porque eu não conseguia entender como que um ativo digital ele era único, se o digital é copiável.
Eu só consegui entender isso quando eu usei. Então, quando eu usei, eu percebi que quando eu mandei meu Bitcoin, eu não tinha mais como recuperar, eu não tinha como copiar aquele Bitcoin que eu mandei, e eu consegui acompanhar dentro da rede o que aconteceu com aquele Bitcoin. Foi usando que eu me apaixonei por esse ecossistema, né? Então, acho que essa é o conselho, assim como foi com sua mãe, né? Só usando o que ela percebeu que era para ela, né? Não tinha nenhum bicho de sete cabeças, e que era incrível, né? O quanto que resolvia da vida dela, né? Então, usando que a gente vai aprender, né? Legal. Só para o pessoal saber, minha mãe não usou Bitcoin, ela está usando Pix ainda, mas já é alguma coisa para ela. É quase igual. Tem essas metáforas, essas analogias que são boas. Me lembro que você falou aí do preconceito seu em 2015, né? Eu lembro que também essa foi uma das linhas que Fábio e eu conversamos no episódio 342, é que a evolução do Bitcoin era uma coisa que estava meio que mudando, né? Partindo do preconceito, a gente estava chegando na curiosidade, acho que foi o termo que a gente usou lá na conversa. E o que eu estou entendendo agora pela conversa contigo aí, já meses depois, quase um ano depois, na verdade, é que a gente vai do preconceito à curiosidade e talvez até uma pimenta, assim, um pouquinho de ousadia, que é realmente para tentar não ficar completamente para trás. Gostei dos R$ 50, né? Não estamos aqui fazendo recomendação nenhuma para ninguém, não estamos dizendo, diferentemente do que meio mundo fala que você vai ficar milionário com isso, de forma alguma, quem acompanha a gente aqui sabe que essa não é de forma alguma a nossa linha, né? Mas eu acho que isso talvez seja importante, Reinaldo, e aí sim, agora eu coloco minha última pergunta para você, porque eu vejo hoje uma aproximação muito grande do mercado cripto, né? Desse mundo de criptomoedas, das contas digitais, vamos dizer assim, do sistema financeiro tradicional, sistema financeiro realmente regulado pelo Banco Central, as corretoras reguladas por CVM, né? E muitos não, mas algumas delas já começam a oferecer ali módulos dentro de seus aplicativos, permitindo essa integração com plataformas ou apps de cripto. Como é que você enxerga essa aproximação? Que tipo de cuidado é preciso ter para alguém que, vamos dizer assim, está ali nessa beirada, né? À beira desse muro de dar o passinho para o lado de lá? Se é que eu posso me referir ao assunto dessa forma. Sim. Eu entrei, né, no mundo cripto, como eu falei, né, no final de 2017, e naquele momento, né, a missão era organizar a empresa para que os bancos, né, aceitassem a abertura de contas, né? Então existia um preconceito, assim como eu tive em 2015, né, todos os colegas, né, que estavam trabalhando no setor bancário tinham preconceito com empresas que operavam Bitcoin e fechavam as contas, não só dessas empresas, mas dos sócios, dos familiares dos sócios, até dos funcionários, né, de empresas cripto, por medo, né, do desconhecido. E o mundo mudou tanto, né, a transformação ela foi tão relevante e em tão pouco tempo até, que agora a gente vê, né, ontem o Mercado Livre anunciando que teria Bitcoin, né, dentro da sua carteira digital, né, do Mercado Pago, o Itaú, né, fazendo um processo de tokenização com o mercado Bitcoin, né, com a gente, que já teve conta fechada, né, pelo mesmo banco do passado. Então, as empresas e pessoas elas vão perdendo medo na medida que elas vão tendo contato, né, com possibilidades que são de melhoria, né. Eu conheço, né, e discuto bastante com o Fábio, né, esses temas de regulação, né, mesmo os reguladores, né, eles estão também evoluindo na medida que vão surgindo curiosos, né, dentro da estrutura do regulador, né, porque uma empresa, né, e um regulador são pessoas, né, então a empresa não vai evoluir ou deixar de amadurecer, são as pessoas que ou se mantêm conservadoras ou resolvem aprender, inovar e mudar de posição. Então a gente vê hoje, por exemplo, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, falando de uma moeda digital que vai ser criada, que vai interagir com DeFis, né? Então ele já está indo até numa aplicação que é muito mais evoluída do que tudo que a gente falou aqui,
né, que são finanças descentralizadas, sistemas que permitem que você, usando um token, né, no caso o token oficial do Banco Central, você possa tomar empréstimo, comprar derivativo, fazer operação de alavancagem, tudo isso através de códigos, né? Então, assim como aconteceu com diversas outras tecnologias, né, os incumbentes, né, as empresas tradicionais e os reguladores, eles podem demorar, mas eles vão mudar de posição se aquela tecnologia se provar melhor para a sociedade. Foi isso que aconteceu com o MP3, né, que antes era, enfim, coisa do mal, né, e de repente a gente só vive de MP3, né, a gente só escuta música no streaming, né, ninguém mais tem disco, CD, fita cassete, né, essas coisas ficaram só na nossa memória, né? Então, acho que aqui a gente vai viver na situação semelhante, e cada vez mais a regulação também facilita que as pessoas encontrem onde interagir, né? Então, por exemplo, apesar de não ser regulado por Banco Central e CVM, né, uma empresa como o mercado Bitcoin é regulada pela Receita Federal e é conectada ao COAF, né? Então, se você vai atuar nesse mercado, procure empresas que estão, pelo menos, seguindo as regras gerais, né, que obrigam elas a reportar informações para órgãos de controle, para a Receita Federal. É sempre ruim pagar imposto, ninguém gosta, mas para viver em sociedade que tem leis, a gente tem que seguir as leis, né? Senão depois a gente não pode cobrar nada. Maravilha, maravilha, cara. Só tenho a te agradecer. Como eu antecipava, né? Era para ter conversado meia hora, mas deu 1 hora de conversa e ainda faltou uma série de respostas. Prometo, se for o caso, chamar o Reinaldo aqui de novo para a gente continuar conversando sobre esse tema que é sedutor, né? Realmente é uma coisa assim de brilhar o olho. Volto a dizer, não tenho bitcoins, sou conservador, fui daqueles que, como eu falei no episódio com o Fábio, vocês viram com mais detalhes, não consegui enxergar no Bitcoin as características de moeda lá atrás, e essa foi a base da minha decisão, mas mesmo tendo esse contexto, esse background aí, eu acho que tem uma coisa diferente sendo gestada, né? sendo criada, aí eu acho que a gente está às vésperas realmente de um breakthrough aí na maneira que a gente enxerga muitas coisas, uma mudança de paradigma, aí, como o pessoal gosta de dizer. Reinaldo, muito obrigado mais uma vez, cara. Deixa aí para suas palavras finais aí, se você tiver ainda alguma coisa que você gostaria de falar. Legal, eu que agradeço, né? Agradeço a todos que chegaram até aqui, né? Depois a gente manda o link da música que a gente vai compor aqui, e fica disponível no LinkedIn, né? Quem quiser procurar para comentar, enfim, reclamar ou falar alguma coisa, fique à vontade, é a rede social que eu uso, e fica de novo a recomendação de estudem e participem desse ecossistema que é bem legal, é super legal. E eu estou falando aqui como nerd, né, que gosta de tecnologia, e como advogado que adora discussões de regulação, não como vendedor, né? Então, não precisa comprar nada, mas aprender é sempre enriquecedor. Excelente, excelente. Grande abraço.